Você já se perguntou por que alguns nomes atravessam os séculos como chamas que não se apagam? Não falo de conquistadores que ergueram impérios de pedra, mas de homens frágeis que, de joelhos, moveram os céus. Homens que não deixaram catedrais douradas, nem estátuas de bronze, mas cujas lágrimas misturadas com a poeira da terra tornaram-se rios que ainda regam corações. Hoje, enquanto muitos templos estão cheios, mas os altares vazios, enquanto há barulho religioso, mas pouca presença santa, enquanto orações sobem, mas raramente rompem o véu, eu preciso lhe falar de um desses nomes. Um nome que não pertence apenas à história, mas ao fogo eterno que arde no coração de Deus. O nome de um jovem missionário que viveu pouco, sofreu muito, orou com intensidade e ainda hoje fala como se estivesse vivo. David Brainerd. Não, ele não pregou em grandes conferências. Não escreveu livros em vida, nem foi reconhecido pelos poderosos de sua época. Mas seu diário, escrito entre febres, lágrimas e dias de fome, tornou-se uma espada de fogo nas mãos de Deus. E mesmo que ele tenha morrido aos 29 anos, consumido pela tuberculose, seu testemunho permanece como uma tocha que ainda ilumina a estrada estreita. Este é o legado incandescente de David Brainerd. Um legado que queimou os olhos e a alma de homens como Jonathan Edwards, que não apenas publicou suas anotações, mas se curvou diante da glória de Deus ao ler cada página. Um legado que atravessou gerações e fez missionários como William, Carrick Henry Martin e Jim Elliot largarem tudo para levar o evangelho onde ninguém queria ir. Mas eu não estou aqui para contar uma história bonita de museu. Eu estou aqui para lhe dizer que a chama que queimava em Brainerd não foi feita para vitrines de lembrança. Ela foi feita para incendiar corações hoje. E talvez, se você estiver disposto a ouvir, o mesmo Deus que falou com ele no silêncio da floresta, na neve gelada e na solidão dos campos indígenas, possa falar com você agora. A verdade é que vivemos dias frios. Não falo do clima, mas do espírito. Muitos corações perderam o calor da devoção, o fervor da intercessão, o peso da eternidade. Vivemos correndo, mas raramente paramos para sentir a poeira nos pés de Cristo. Vivemos falando de missão, mas poucas vezes choramos pelas almas. David Brainerd ainda fala hoje porque ele encarna uma pergunta que Deus está fazendo à igreja. Onde estão os que não amam suas vidas mais do que a glória de Cristo? Onde estão os que preferem morrer, queimando de amor por Deus do que viver confortavelmente apagados? Se você quer seguir nessa estrada comigo, não espere uma narrativa leve. O caminho que vamos trilhar é estreito, frio e, às vezes, parece sem recompensa. Mas, no fim, você vai descobrir por que Jonathan Edwards chorou ao ler as palavras daquele jovem moribundo e por que missionários do outro lado do mundo deixaram tudo por causa desse fogo. Hoje, nesta primeira chama, eu lhe pergunto: você está disposto a deixar que a vida de um homem morto há quase 300 anos fale mais alto que o barulho dos seus dias? Se sim, então ouça, porque o legado incandescente de David Brainerd não é um eco distante. É a voz de Deus, ainda hoje, chamando corações para a cruz. Bloco 2, versículo-chave e chave bíblica. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Essa não é apenas uma frase antiga gravada nas páginas amareladas das Escrituras. É um suspiro ardente que atravessa séculos e chega até nós como brasa viva. Essas palavras que queimaram nos lábios de Davi e foram encarnadas no coração de Cristo são a essência do que fez de David Brainerd mais do que um missionário. Fizeram dele um altar em chamas. O zelo, essa paixão santa que não se contenta com metade de um coração, não é algo que a nossa geração conhece bem. Temos zelo por causas, por ideologias, por reputação, mas quantos ainda têm zelo pela casa de Deus? Quantos ainda sentem o peso das afrontas feitas contra o nome? Santo como feridas na própria carne. David Brainerd sentia. E era por isso que seu corpo febril se arrastava por florestas congeladas para encontrar uma tenda de pele de cervo onde pudesse falar de Cristo a um coração indígena. Era por isso que ele passava noites inteiras de joelhos na neve, deixando o frio congelar seus pés.
mas não sua alma. Era por isso que, quando parecia que Deus estava em silêncio, ele permanecia, porque o zelo o consumia e ele não queria viver para outra coisa. Hoje, Alice, igreja repete palavras belas sobre avivamento, mas muitas vezes não suporta o peso do preço. Cantamos sobre a cruz, mas a tratamos como uma metáfora. Falamos de missão, mas queremos que ela caiba no conforto da agenda. É por isso que esse versículo é como uma espada que corta nossas máscaras. Se o zelo da casa de Deus não nos consome, algo mais já está nos consumindo. A afronta contra Deus não está apenas nas ruas ou nas leis ímpias. Ela está na indiferença disfarçada de religiosidade. Ela está nos cultos onde a luz é intensa, mas o fogo é falso. Ela está nas orações apressadas feitas para cumprir um ritual e não para romper céus. E como Brainerd, precisamos sentir o peso dessa afronta até que doa. Ele mesmo escreveu em seu diário, e aqui não cito para endeusá-lo, mas para lembrá-lo de que isso é possível a homens de carne e osso, que se sentia abatido e quase sem forças, mas ainda ansiando por almas e desejando gastar-se totalmente por Cristo. Essas não são palavras de um romântico religioso, mas de um homem que entendeu a lógica do céu. A vida só vale a pena quando é gasta para Deus. O versículo nos diz que o zelo consome. Consumir é queimar por dentro. É perder-se em uma causa que não permite distrações. Quando esse fogo está aceso, não há lugar para reservas. E é aqui que a condição da igreja atual se revela frágil. Temos muitas reservas. Reservas de tempo, de energia, de entrega. Colocamos limites na obediência, medimos o quanto vale servir, calculamos até onde é seguro amar. Mas o zelo de Cristo não é seguro. Ele leva homens como Brainerd para morrer longe de casa, sem glória terrena. Leva jovens a deixar profissões promissoras para servir em lugares esquecidos. Leva mães a se ajoelhar madrugada após madrugada pelo filho perdido, sem ninguém aplaudindo. Leva pastores a pregar sermões que custam amigos, mas salvam almas. Esse é o zelo que precisamos de volta. Não um entusiasmo de evento, mas um incêndio de altar. Não uma chama que brilha apenas no domingo, mas um fogo que arde até quando ninguém vê. E talvez seja por isso que o legado incandescente de David Brainerd ainda fala hoje. Porque em um mundo onde todos querem preservar a si mesmos, ele escolheu se consumir. E aqui está a chave bíblica para a nossa geração. O avivamento não virá enquanto não houver corações dispostos a serem consumidos pelo zelo de Deus. Lembre-se, não foi a força física que fez Brainerd relevante, mas sua fraqueza entregue a Deus. Não foi a eloquência que moveu os céus, mas as orações escondidas que molharam a terra com lágrimas. Não foi a quantidade de anos, mas a intensidade dos dias. Hoje, o Espírito Santo sussurra, ou talvez grite, às nossas almas: Filho, filha, deixa o zelo da minha casa te consumir. Deixa as afrontas contra o meu nome te ferirem até que você não possa mais se calar. Deixa-me gastar você como gastei. Brainerd, e você? Está pronto para deixar de medir o quanto oferece? Está pronto para deixar que o fogo consuma até as partes da sua vida que você ainda mantém fechadas? Porque só assim o mundo verá, mais uma vez, um cristianismo que não é teatro, mas testemunho. E só assim entenderemos por que homens mortos ainda falam e por que o fogo de Brainerd não se apagou. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nos discursos, mas não nos pés que se levantam para servir. A cruz está nos símbolos, mas não nos pensamentos que se curvam diante do Senhor. Olhe para a igreja de hoje. Olhe para seu próprio coração. Olhe para o silêncio que se esconde atrás de palavras bonitas. O que você vê? Um altar cheio de fumaça, mas sem fogo? Um povo que fala de oração, mas não se ajoelha? Um rebanho que clama amém, mas não se entrega? David Brainerd sentiu isso antes de nós. Ele viu a frieza das almas e não se conformou. Ele escreveu em seu diário: Como é possível que aqueles que
conhecem a Deus possam esquecer o preço da cruz, que possam aquecer-se em palavras, enquanto a vida eterna está à porta. Esse é o diagnóstico que ecoa através dos séculos. Muitos conhecem o caminho, mas poucos trilham a estrada estreita. A igreja está distraída. O coração do crente está dividido. Há amor ao conforto, amor à rotina, amor às tradições, mas pouco amor ao espírito. Há oração que se torna obrigação e leitura da palavra que se torna formalidade. Há dízimos que entram nas caixas, mas a generosidade não toca o pobre. Há sorrisos no culto, mas lágrimas no segredo não existem. A cruz está nas letras das canções, mas não nos pensamentos que sangram por justiça. A cruz está nos púlpitos, mas não nos lares que estão fracos em fé. A cruz está nas orações públicas, mas não nas vigílias solitárias que mudam destinos. E nesse ponto, surge a voz de Brainerd, suave como brisa, ardente como fogo. Se o amor por Cristo não te consome, o que te consome então? Se você não sente a dor das almas, quem sentirá por você? Ele não veio para agradar, ele veio para confrontar. E é assim que Deus fala hoje, não com aplausos, mas com espelhos que refletem a nossa mediocridade. O pecado não é apenas o visível. O pecado hoje se esconde em sorrisos falsos, em compromissos com o mundo, em promessas quebradas. O pecado está no coração que ama mais o conforto do que a cruz. O pecado está na boca, que fala de missão, mas não deixa o sofá para alcançá-la. O pecado está na alma, que prefere o aplauso humano ao silêncio de Deus. Quantos corações têm lágrimas secas? Quantas mãos estão frias sem serviço? Quantos lábios dizem Senhor, Senhor, mas não praticam a justiça? A cruz está nas memórias, mas não nas atitudes. A cruz está nos rituais, mas não nos passos que seguem até o perdido. A cruz está na teoria, mas não na prática. David Brainerd atravessou o diagnóstico da própria alma e do mundo que o cercava. Ele viu sua fragilidade, mas não a usou como desculpa. Ele viu a indiferença, mas não se afastou. Ele chorou, mas continuou. Ele sofreu, mas não recuou. E Deus ainda chama. Quantos mais precisarão sofrer para que corações mornos acordem? Quantos mais precisarão chorar para que mãos preguiçosas se levantem? Quantos mais precisarão deixar suas vidas para que a igreja entenda que sem zelo não há avivamento? O diagnóstico é claro, a igreja está doente de si mesma. Não é a enfermidade do mundo, mas a da própria alma que se esqueceu de sua missão. A igreja está vazia de fogo, mesmo cheia de palavras. A alma está cheia de distrações, mesmo desejando profundidade. O coração está preso ao que é fácil, enquanto Deus clama pelo impossível. E é aqui que a voz de Brainerd surge de novo, como relâmpago sobre águas calmas. Deus não quer metade do teu amor, nem reservas do teu tempo. Ele quer tudo, mesmo que custe tudo. Ele quer lágrimas, mesmo que doam. Ele quer obediência, mesmo que seja dura. Ele quer corações que ardam, mesmo que o mundo os ignore. A cruz está nos cultos, livros, mas não nos pensamentos. A cruz está nos cultos, mas não nos gestos. A cruz está nos nomes de Cristo que repetimos, mas não na entrega que testemunhamos. E até quando vamos nos enganar, dizendo que servimos, quando apenas ocupamos espaço? O diagnóstico não é apenas condenação, é alerta. O diagnóstico não é para nos esmagar, é para nos incendiar. O diagnóstico não é fim, é começo, porque diante da nossa frieza surge a chama de Brainerd como exemplo, um jovem que se curvou diante de Deus, até que sua alma brilhasse mais que sua fraqueza. O Espírito hoje sussurra: olhe para Brainerd e veja o que é viver consumido pelo zelo. Olhe para Brainerd e perceba que a mediocridade não tem lugar no meu reino. Olhe para Brainerd e entenda que sofrer por almas é mais precioso que toda a fama humana. E nós? Será que ousamos olhar para esse espelho e admitir que nosso fervor é pequeno? Será que ousamos confessar que nossos corações têm frio, mesmo com cultos cheios? Será que temos coragem de reconhecer que nossa paixão pelo reino está morna
enquanto o mundo perece ao redor? A cruz está no altar, mas não nos pés que caminham. A cruz está nas palavras, mas não nas mãos que socorrem. A cruz está nos livros, mas não na oração que muda destinos. A cruz está nos sermões, mas não na vida que é ofertada. David Brainerd ainda fala, atravessando os séculos: se você deseja ver avivamento, comece por seu próprio coração. Se você deseja sentir fogo, comece por se queimar no altar da entrega. Se você deseja transformar vidas, comece pela sua própria alma. A igreja não pode esperar mais. O mundo não pode esperar mais. E a alma, a sua alma, não pode esperar mais. O diagnóstico é doloroso, mas verdadeiro. E só aqueles que se levantam do chão frio, com o coração inflamado, ouvirão a promessa que vem depois. Fogo que consome, chama que purifica, vida que se renova. E você? Ainda sente o fogo que deveria arder em seu coração? Ainda se lembra do tempo em que suas orações eram como brasas que subiam ao céu, quentes, insistentes, ardentes? Ou será que hoje você apenas murmura palavras, como quem cumpre uma rotina sem perceber que a vida está passando e o mundo está morrendo à sua volta? Pense nisso. Pense naquelas noites em que a alma gritava, mas você calou. Naquelas oportunidades de amor e serviço que você ignorou. Naquelas lágrimas que você poderia ter derramado pelos perdidos, mas escolheu manter os olhos secos. O zelo da casa de Deus, sobre o qual falamos, ainda queima dentro de você, ou apenas existe como lembrança distante? David Brainerd conheceu essa chama. Ele sentiu em cada fibra de seu ser o peso das almas que pereciam, a indiferença daqueles que professavam fé, a dor que ninguém queria olhar. E ainda assim, mesmo fraco, mesmo doente, mesmo sozinho, ele se levantou. Ele orou com intensidade, chorou com sinceridade, buscou Deus com todas as forças que tinha. E é essa vida que ainda nos fala, atravessando séculos, como se dissesse: você está disposto a ser consumido pelo que é eterno, ou continuará alimentando apenas o que é passageiro? Feche os olhos por um instante e pergunte-se: quanto do meu coração está realmente entregue? Quanto da minha vida está disposta a ser sacrificada pelo que é verdadeiro, pelo que é santo, pelo que vai durar além deste mundo? Quantos de meus dias, minhas horas, meus pensamentos ainda estão guardados para mim mesmo e não para Deus? O versículo que lemos: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim, não é apenas um lamento antigo. É um chamado agora para você, para mim, para todos que ouvem. Ser consumido pelo zelo não é opcional. É a essência da vida que vale a pena. Sinta isso. Deixe que a verdade penetre como lâmina. Você já se perguntou por que sente vazio, mesmo cercado de atividades religiosas? Por que a alegria parece fugaz, mesmo em momentos de culto e celebração? O coração que não é tocado pelo fogo de Deus permanece inquieto, insatisfeito, buscando calor em lugares que nunca poderão aquecê-lo. E se, assim como Brainerd, você parasse por um instante e olhasse para sua própria alma com honestidade, o que você encontraria? Que fraquezas estão escondidas atrás de palavras bonitas? Que compromissos falsos estão cobrindo a verdade de sua devoção? Que medos silenciosos impedem você de se entregar totalmente? Ele sabia. David Brainerd conhecia suas próprias limitações, seus próprios erros, sua própria fragilidade. E foi justamente isso que fez dele um vaso de poder. Não porque ele era forte, mas porque se inclinou diante da força do Senhor, permitindo que Deus o moldasse, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à febre, mesmo em meio à solidão. E você? Está disposto a se deixar moldar assim? Está disposto a abrir seu coração e permitir que a dor do mundo, a dor de Deus, entre e transforme cada canto de sua vida? Está pronto para chorar não apenas pelos seus problemas, mas pelos corações que se perdem todos os dias? Está pronto para sentir, como Brainerd sentiu, que a oração não é um ritual, mas um derramamento de vida que alcança os céus?
Talvez lágrimas comecem a descer silenciosas. Talvez uma reverência profunda se instale no seu espírito. Talvez você sinta vergonha de seus dias mornos, de sua fé limitada, de seu amor pela cruz que nunca queima por inteiro. Mas saiba, isso não é condenação, é oportunidade. É o sopro do Espírito falando para a sua alma, dizendo: ainda há tempo para ser consumido. Ainda há tempo para viver como vida que importa. E quando você sentir esse toque, essa chama, pergunte-se novamente: quanto da minha vida ainda está guardada para mim mesmo? Quanto está dedicada aos outros? Quanto está entregue a Deus? David Brainerd ainda fala, mesmo através dos séculos, porque ele compreendeu que a vida que vale não é medida pelo conforto, pela longevidade ou pelo reconhecimento humano. Ela é medida pelo quanto você permite que o fogo de Deus queime em você, mesmo quando tudo ao redor parece silencioso e frio. Olhe para seu próprio coração. Pergunte a si mesmo se ainda há fervor, se ainda há paixão, se ainda há lágrimas sinceras. Se não houver, então seja sincero. Onde está o seu zelo? E se houver, então agradeça e alimente-o, porque é essa brasa que fará você resistir, servir e amar com intensidade. O quebrantamento não é humilhação, é abertura. É o momento em que a alma se reconhece pequena, fraca, limitada, mas capaz de ser transformada pelo Deus que consome e purifica. E quando você se permite sentir essa dor, essa reverência, essa introspecção, algo novo nasce. O fogo começa a arder, não porque você seja forte, mas porque Deus decidiu usar o seu coração. Então, novamente eu pergunto: e você? Ainda sente o fogo? Ainda chora pelas almas perdidas? Ainda deseja ser consumido pelo zelo da casa de Deus? Ainda deseja que sua vida, seus dias, seus passos, seus pensamentos sejam oferecidos como incenso que sobe ao céu? Deixe a pergunta ressoar em cada fibra da sua alma. Não fuja, não disfarce, não coloque desculpas. Permita que o espírito de Brainerd, que ardeu mesmo em fraqueza, penetre em você. Permita que o versículo-chave que falamos não apenas toque seus lábios, mas inflame seu coração. E quando você sentir o quebrantamento verdadeiro, a reverência profunda, a dor pela indiferença de sua própria alma, então você começará a entender o legado incandescente de David Brainerd. Não um homem que viveu e morreu, mas uma chama que ainda hoje desafia, confronta e consome aqueles que desejam seguir a Cristo de todo o coração. Você já ouviu a voz suave e firme de Cristo chamando seu nome? Não a voz que ecoa de templos lotados, nem aquela que se mistura ao barulho do mundo, mas a voz que toca a alma, que pesa sobre a consciência, que aquece e corta ao mesmo tempo. O chamado de Cristo não é confortável. Não é uma promessa de caminhos fáceis ou aplausos humanos. É um chamado ao altar, à entrega total, à morte do eu. E é precisamente esse chamado que atravessa o tempo e encontra você hoje, neste momento silencioso, enquanto lê ou ouve estas palavras. David Brainerd respondeu a esse chamado. Ele viu o mundo e suas distrações, sentiu a febre do corpo, a solidão da missão, a dureza das tribos indígenas e mesmo assim disse sim ao Senhor. Ele não se segurou nas paredes de sua própria segurança. Ele não colocou limites à obediência. Ele morreu jovem, mas viveu plenamente no propósito de Deus. E é por isso que seu legado ainda queima nos corações dos que buscam a profundidade espiritual. E você? Está disposto a ouvir o chamado que atravessa séculos, atravessa dores e se mantém firme? Está disposto a deixar que Cristo quebre seu orgulho, dissolva suas defesas, apague seus medos e acenda seu coração com zelo verdadeiro? O chamado é ternura e peso ao mesmo tempo. É ternura porque Deus deseja você de volta, mesmo quando você se afastou, mesmo quando a frieza tomou conta da alma. É peso porque Deus não aceita substitutos, não aceita enganos, não aceita corações mornos. O altar exige tudo: sua vida, suas horas, seus pensamentos, seus planos. Nada menos que isso.
Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Essa verdade ecoou na vida de Brainerd. Ele morreu pelo serviço aos outros, mas viveu eternamente no coração de Deus. Ele morreu sozinho, mas seus passos alcançaram milhares. Ele morreu cedo, mas suas palavras ainda nos despertam, ainda nos confrontam, ainda nos chamam para arder. Renunciar não é perder, mas ganhar. Morrer para o eu não é destruir-se, mas abrir espaço para que Deus construa. A cruz não é sofrimento sem propósito. É o caminho que nos leva ao propósito mais profundo da vida: sermos consumidos pelo amor de Cristo e refletirmos sua glória no mundo. Quantas vezes você carregou a cruz do seu jeito? Quantas vezes tentou viver o cristianismo em suas próprias forças, com medo, medindo cada passo? A cruz exige rendição absoluta. Exige que deixemos de lado nossos planos, nossa vaidade, nossas prioridades egoístas. Exige que nos tornemos vasos quebrados, prontos para serem preenchidos pelo Espírito. O chamado de Cristo é um convite à transformação total. Ele não pede apenas palavras bonitas. Ele exige vida. Ele não pede apenas presença. Ele pede entrega. Ele não pede apenas pensamentos. Ele pede coração. David Brainerd experimentou isso de forma intensa. Em suas páginas, encontramos o eco de uma alma que se quebrou, se dobrou e se consumiu, mas que encontrou vida em cada gota de dor derramada por amor a Deus e às almas. Ele nos mostra que a renúncia não é derrota, mas triunfo silencioso. Que a morte do eu não é escuridão, mas luz que atravessa séculos. Que a cruz não é fardo, mas ponte para a eternidade. E agora, o Espírito Santo sussurra para você: volte ao altar, volte à entrega completa, renuncie o que o prende, morre para o ego, para a indiferença, para o conforto que esfria o coração. Deixe-me escrever minha glória em sua vida. Não se engane, o caminho da cruz não é popular, não é fácil, não é imediato, mas é verdadeiro. É o único caminho que produz fruto que permanece. É o único caminho que gera transformação real. É o único caminho que responde à pergunta eterna: o que vale a pena nesta vida? Você sente o peso dessa chamada? Você sente o calor da eternidade sobre sua alma? Você sente a urgência de não adiar mais, de não aceitar mediocridade, de não se contentar com sombras de fé? Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Essas palavras não são apenas frases, são promessas que exigem resposta. Cada lágrima sincera, cada passo de obediência, cada renúncia, cada ato de amor que nasce de entrega, constrói a eternidade dentro de você. E se você responder, se permitir ser quebrantado e consumido pelo amor de Deus, então algo poderoso acontece. O coração se aquece, a alma se ilumina. O fogo de Brainerd, que parecia distante, agora arde dentro de você. O zelo que parecia perdido encontra morada. O chamado se transforma em ação, e a vida se torna instrumento de eternidade. O Senhor não chama para aliviar o peso da vida. Ele chama para transformar o peso em propósito. Não chama para conforto, mas para profundidade. Não chama para aplauso, mas para fidelidade. Não chama para mediocridade, mas para a plenitude no reino. Você está pronto para deixar que a cruz seja seu guia? Está pronto para permitir que a renúncia, a dor, o quebrantamento se tornem vida? Está pronto para arder pelo Senhor, mesmo quando o mundo não aplaude, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tudo parece silêncio e abandono? Lembre-se, David Brainerd respondeu assim: ele morreu jovem, mas sua vida é eterna. Ele sofreu, mas mudou gerações. Ele chorou, mas despertou corações. Ele se consumiu, mas acendeu fogo que ainda queima hoje. E o Espírito Santo continua a sussurrar: se você deseja realmente viver, venha à cruz. Se você deseja sentir meu poder, venha com coração quebrantado. Se você deseja ver frutos eternos, venha com entrega total. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. E a pergunta permanece:
atravessando o tempo, atravessando séculos, chegando até você agora. Você responderá ao chamado ou continuará carregando a cruz apenas como metáfora? Você permitirá que o fogo que consumiu Brainerd consuma também a sua alma? O caminho é estreito, o peso é real, mas a promessa é eterna. O chamado é urgente, a entrega é completa, mas a vida que nasce é incomparável. A cruz é dura, o amor é verdadeiro, mas o resultado é vida, fogo, legado, eternidade. E quando você tomar essa decisão, e Deus sabe que você pode tomar, o mundo verá, a igreja verá, e seu próprio coração verá, que viver consumido pelo zelo do Senhor é a vida que sempre valeu a pena. Você não chegou até aqui por acaso. Cada palavra que ecoou nestes minutos, cada silêncio que pareceu falar mais que a voz, cada emoção que apertou seu peito, tudo isso é parte do chamado que atravessa os séculos. Deus usou este vídeo para despertar você, para acender algo que talvez estivesse adormecido dentro da sua alma, para lembrar que não há tempo a perder, que cada segundo de vida pode ser consumido pelo zelo, pela entrega, pelo amor que transforma. David Brainerd escreveu em seu diário que se sentia pequeno, fraco e insuficiente, mas que, mesmo assim, Deus o sustentava em cada passo, em cada oração, em cada lágrima derramada por aqueles que pereciam. E é essa mesma voz que ainda fala, atravessando o tempo, atravessando vidas, alcançando o seu coração agora. Olhe para dentro de si e pergunte: quantos dias se passaram sem que você sentisse o peso do altar? Sem que sua alma clamasse pela presença que não se compra, que não se mede, que não se adia? A vida que passa diante dos nossos olhos muitas vezes nos rouba o essencial, nos distrai, nos conforta com mediocridade, enquanto o fogo que poderia nos consumir permanece apenas uma brasa tímida. Mas o Espírito Santo sussurra e não se cansa. Desperta, desperta, desperta. E você sente isso, não sente? Sente a urgência que queima por dentro, a necessidade de voltar, de ajoelhar-se, de derramar o que ainda resta, de quebrar o que ainda está fechado. Escreve aqui abaixo: eu quero voltar. E sente a voz do céu respondendo dentro do seu peito, dizendo que é tempo de viver intensamente para Ele. Não se engane, o caminho não é fácil, mas é verdadeiro. A cruz permanece como símbolo e realidade, como ponte e como chama que transforma. Não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Brainerd compreendeu isso em sua carne febril, em sua solidão, em seu coração que se consumia pelo amor de Deus e pelas almas. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está na longevidade, na fama, na comodidade, mas na intensidade do espírito que se entrega e não desiste. E Deus olha para você agora e diz: seja consumido, se renda, volte ao altar. Permita que eu escreva meu fogo em cada canto da sua vida. E então surge a necessidade de ação. Compartilha com alguém que precisa ser acordado antes que seja tarde, porque talvez alguém que você ama ainda não tenha sentido a urgência, ainda não tenha ouvido a voz que atravessa séculos. Cada palavra deste devocional não é apenas eco do passado, é espada que corta a distração, é brasa que incendeia a preguiça espiritual, é chamada para que os que estão dormindo despertem. David Brainerd sentiu isso. A missão que parecia impossível, o chamado que parecia além de suas forças, mas ele prosseguiu. E é por isso que hoje sua voz ainda desperta. Testemunha aqui. O Espírito ainda me visita e percebe que não está sozinho, que há uma linha invisível que conecta sua entrega ao fogo que transformou gerações. Se esta palavra tocou teu espírito, se em algum momento teus olhos arderam e teu coração se apertou, então este canal é teu altar também. Inscreva-se em Del Trono à la Cruz e caminhe com aqueles que ainda ouvem a voz. Aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Cada vez que você se engaja, que comenta, que compartilha,
Você se une a um povo que escolheu viver queimado pelo zelo, que escolheu arder no amor de Deus, que escolheu não adiar mais sua entrega. E você sente isso em cada fibra do seu ser. A urgência, a necessidade de quebrantamento, o chamado de retornar. David Brainerd escreveu que a verdadeira oração não é palavras vazias, mas lágrimas que rolam silenciosas, súplicas que atravessam o silêncio e alcançam o trono. E Deus hoje olha para você e diz: seja meu vaso, permita-me usar sua vida, e não mais sua vontade. Permita que eu acenda seu coração e que sua chama alcance outros corações. Não espere mais, não adie mais. Não permita que o mundo ou a rotina esfriem a intensidade do Espírito que deseja habitar plenamente em você. Cada instante que passa é oportunidade de entrega. É chance de sentir o fogo, de se quebrantar, de voltar ao altar. Compartilhe com alguém que ainda está dormindo. Testemunhe o poder de Deus em ação. Inspire outros a se levantarem, a arderem, a viverem para aquilo que verdadeiramente importa. E volte sempre. Há mais do que mensagens aqui. Há um chamado. A brasa que não se apaga, a vida que transforma, a fogo que consome e purifica. Cada vez que você retorna, cada vez que permite que o Espírito fale, você se une à mesma chama que consumiu Brainerd, que atravessou séculos, que ainda hoje desperta corações. Não é coincidência que você chegou até aqui. Deus usou cada palavra, cada emoção, cada silêncio para tocar seu espírito. Aceite este toque, viva este momento e deixe-se arder, porque a vida que vale a pena não se mede em anos, conforto ou aplausos. Mede-se enquanto deixamos que Deus nos consuma, enquanto permitimos que o fogo toque nossos corações, enquanto somos instrumentos de seu amor, sua justiça e sua glória. Este é o legado incandescente que atravessa tempos e gerações, que fala diretamente à sua alma agora. Desperta, entrega-se, vive.